Em 1 Coríntios, capítulo 9, diz assim: os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo vai falar aqui sobre os direitos dos apóstolos, que eles que pregam o Evangelho, vivem do Evangelho. E viver do Evangelho é você depender totalmente de Deus. É você não depender, entender que você não depende das coisas materiais, das coisas terrenas, mas que você depende do Senhor. E Paulo, ele vai falar, olha, eu prego o Evangelho para vocês e sei que eu tenho direitos como apóstolo por pregar o Evangelho, de ser sustentado. Ele fala, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. E aqui entra um ponto muito importante, porque nós devemos valorizar a nossa liderança, devemos valorizar as pessoas que oram ao Senhor, que estão continuamente orando cada vez mais ao Senhor pelas nossas vidas, ou então que jejuam, fazem propósitos pelas nossas vidas. Devemos glorificar a Deus valorizando essas pessoas que são nossa liderança. Nós devemos honrar a nossa liderança. Às vezes estão precisando de alguma coisa, qualquer coisa que seja. Nesse momento, nesse sentido, podemos glorificar a Deus. Outra coisa também que Paulo fala é sobre isso, que aquele que prega o Evangelho vive por meio do Evangelho.
E viver pelo Evangelho é você depender, você entender que você depende completamente de Deus. E você entender isso, que você depende completamente do Senhor, que a sua vida é totalmente dependente dele, é você entender que você não depende de outras coisas que não seja ele. E quando você depende de Deus, isso significa que você pode confiar em Deus. Por quê? Você depende de Deus, ou seja, e você entrega tudo nas mãos dele, você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, tudo nas mãos do Senhor, você pode confiar e descansar em Deus. Você não quer confiar e descansar mesmo. Não é você só dizer, olha, eu entrego nas mãos do Senhor, mas depois você querer pegar de novo, ficar preocupado, nervoso, ansioso com alguma situação, com alguma coisa. Mas é você, de fato, entregar algo, aquilo que talvez esteja te atacando, esteja te atormentando nas mãos do Senhor. E não só isso, mas é a sua vida como um todo, como você vive pelo Evangelho, por você pregar o Evangelho, é entregue nas mãos de Deus e você descansar nele. E você descansa nele, que você sabe que ele vai providenciar o alimento, que ele vai providenciar os recursos, tudo o que for necessário, a roupa, ele não vai deixar faltar. Lembra quando Deus ele vai falar com os seus discípulos, Jesus vai falar com os seus discípulos, de que eles vão fazer o ID e eles não precisam levar roupas, não precisam levar calçados, não precisam levar capa, não precisam levar comida, nada extra, nem reserva, porque o Senhor providenciará. E o Senhor providencia nessa viagem que os discípulos irão fazer para pregar o Evangelho. Deus ele só fala, ide e prega o Evangelho. Então nós devemos somente dar o nosso melhor, pregar o Evangelho para o Senhor, confiar nele e descansar no Senhor. Outra coisa também é que devemos pregar o Evangelho por amor e não por obrigação. Porque ele diz que ele prega o Evangelho por obrigação. Sendo que quando você prega o Evangelho por obrigação, você está fazendo do Evangelho um fardo. E a palavra de Deus diz que quando você faz do Evangelho um fardo, de fato ele vai se tornar um fardo mesmo. Porque o Evangelho não é um fardo. Jesus ele nos dá um jugo suave e um fardo leve. Não um fardo pesado, nem algo assim. Então, nós devemos pregar o Evangelho, não é por obrigação, por dizer, nossa, eu preciso fazer isso porque eu tenho que fazer isso, mas não pregar por amor. Nós devemos pregar o Evangelho por amor, entendendo aquilo que Jesus já fez por nós. Que a maior prova demonstrada de amor foi na cruz. Naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Foi a maior prova de amor. A maior prova de amor foi demonstrada na cruz. Então nós devemos amar ao nosso próximo como Jesus nos ama e passar o amor dele para essas pessoas. Passar a graça dele, aquilo que ele fez para essas pessoas. E assim pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho falando da palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus ordenar você fazer, falando com a pessoa que Deus ordenar você falar, mas falando com amor, pregando o Evangelho com amor, pregando a palavra de Deus, não por obrigação, para dizer eu tenho que fazer uma coisa como se fosse por obrigação, como se fosse um fardo, mas pregar o Evangelho por amor e fazer a vontade do Senhor. Outra coisa também é que nós vemos que Paulo vai falar que nós estamos em uma corrida. A gente tem que correr muito e treinar rigorosamente. Sendo que esse treino rigoroso não é só para a gente chegar no alvo, alcançar o prêmio e depois esse prêmio perecer. Não, nós estamos em uma corrida a fim de alcançar um prêmio que não perece, que é a coroa eterna. E como que a gente vai conseguir alcançar esse prêmio? É olhando para o alvo, olhando ali para onde está o prêmio. Onde está o prêmio é em Jesus. Nós olhando para Jesus e correndo até Jesus, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, sem olhar para trás, sem olhar para as outras coisas, renunciando, mesmo ficando cansado, porque estamos correndo muito, mas mesmo ficando cansado, mesmo sendo algo que pode ser doloroso para nós, porque vamos ter que renunciar, vamos ter que negar a nós mesmos, negar a nossa carne, para correr até Jesus, diretamente até Jesus, para conseguir alcançar o prêmio, nós só vamos conseguir alcançar o prêmio correndo até Cristo. Então, iremos conseguir alcançar o prêmio correndo até Jesus, olhando só para Jesus e mirando os nossos olhos para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E também Paulo vai falar sobre a gente ter sabedoria, porque ele vai falar que, embora ele seja livre de todos, ele vai se fazer escravo de todos. Ele vai agir assim com sabedoria para com as pessoas. Ele vai falar, olha, com os judeus eu vou me tornar judeu para conseguir falar com eles e ganhar mais essas almas para Jesus. A gente, com os fracos, tornarei-me fraco para ganhar essas almas para Jesus. Com os sem lei, tornarei-me sem lei, mesmo sabendo que eu tenho a lei, para ganhá-los para Jesus. Porque a gente ter essa sabedoria de ir conversar com as pessoas, ser usados pelo Espírito Santo, né? Usados pelo Espírito Santo, mas ir conversar com as pessoas falando do amor de Deus para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, tendo sabedoria,
se submetendo às pessoas, de certa maneira, sabe? Porque Paulo, ele se submeteu. Quando você é escravo, você se submete. Então, Paulo, ele se submeteu às pessoas. Ele sabia que aquela pessoa era daquela maneira, então ele vai ser daquela maneira para conseguir conversar com aquela pessoa e assim falar do amor de Deus e pregar o evangelho para aquela pessoa. Então, nós devemos também ser assim, pregar o evangelho para as pessoas, falando do amor de Deus para as pessoas, dessa maneira, submetendo as pessoas. Não é tipo assim, submetendo literalmente, mas é você tendo a sabedoria de como pregar o evangelho para aquela pessoa. E essa sabedoria que a gente dá é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. Então, a primeira coisa que você vai fazer é recorrer ao Senhor, ir até Jesus e pedir ao Senhor para essa sabedoria. Por isso fala, nós precisamos orar por sabedoria. Precisamos pedir ao Senhor por sabedoria para falar com essas pessoas. Outras coisas que Paulo vai falar aqui é sobre a gente torturar a nossa carne e fazer a vontade do Pai. É a gente, de fato, negar a nós mesmos. Negar aquilo que está nos afastando de Deus. Porque a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Então a gente vai nos afastar daquilo que está nos afastando de Deus, o pecado. Vamos negar a nossa carne, negar os desejos carnais, negar os desejos da carne que levam ao pecado, né? Que são pecaminosos. E fazer a vontade do Senhor, olhar para Cristo e entregar a nossa vida completamente, verdadeiramente ao Senhor. Outra coisa que Paulo fala também, nos últimos versículos, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo fala que a gente tem que esmurrar o nosso corpo, ou seja, negar a nossa carne, sem se preocupar com os nossos desejos carnais. Negar a nossa carne, sem se preocupar com os desejos carnais, mas fazer a vontade do Senhor. Tinha que negar a nossa carne e não fazer os desejos carnais, fazer a vontade do Senhor e também vivenciar o que prega, vivenciar a palavra. Porque não adianta a gente falar da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, mas não vivenciar a palavra de Deus, não vivenciar aquilo que nós pregamos, não vivenciar aquilo que Deus fala com a gente, porque Ele fala, olha, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Porque não é porque a pessoa prega que ela vai ser salva, mas é a pessoa que vive o que prega, a pessoa que vive a palavra de Deus, que vive o que Jesus ensina. Porque não é só que ele prega e ele é salvo. Não, mas é aquele que vive a palavra, que vivencia a palavra e faz a vontade do Senhor. E assim tem uma vida completamente, que tem uma vida completamente entregue a Deus. Nós devemos ter uma vida completamente entregue a Deus. E ter uma vida completamente entregue a Deus exige confiança em Deus. Exige que a gente venha confiar em Deus completamente, como já estamos vendo que nós precisamos confiar no Senhor. E confiar em Deus é descansar em Deus. Sem se preocupar com as coisas, mas ter uma vida totalmente entregue ao Senhor, sem se preocupar com a esquerda, com a direita, sem se preocupar com as demais coisas, mas somente buscando em primeiro lugar o reino dos céus e sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Somente descansando e confiando no Senhor. E outra coisa também é que muitas vezes nós podemos ser atacados. Se estamos passando por alguma situação de ataque, passando por alguma situação que está tentando nos atacar, tentando nos atingir de alguma maneira, nós podemos e devemos centralizar os nossos olhos no Senhor. Porque quando centralizamos os nossos olhos no Senhor, não vamos ver a preocupação, o obstáculo, mas vamos ver a solução, que é Jesus. Jesus é a solução. Ele é quem pode trabalhar e interceder por nós, que é o Espírito Santo de Jesus, que intercedem por nós. E ao orarmos ao Senhor, podemos ter a certeza de que Ele vai ouvir a nossa oração e falará com a gente. Então, que nós nunca venhamos hesitar em fazer a vontade de Deus, em orar ao Senhor e venhamos sim descentralizar, tirar o centro dos nossos olhos nas coisas que estão sendo o problema, mas colocar o centro dos nossos olhos naquele que é a solução do problema. Que venhamos então entender que como pregar o evangelho, sobre a gente ter essa intimidade com Deus, de que afinal nós precisamos ir até o Senhor. O princípio de tudo é vá até o Senhor Jesus. Vá até Deus, porque o Senhor Ele vai falar com você. Seja mediante qualquer situação que esteja te afligindo, seja para você conseguir crescer espiritualmente, para que você venha conseguir alcançar o prêmio. Você só vai conseguir alcançar o prêmio correndo até os braços de Jesus. Que nele você tem o prêmio, nele você alcança o prêmio. A gente tem que correr até o alvo para a gente alcançar o prêmio. E a gente falar do amor de Deus, saber como falar do amor de Jesus para as pessoas, precisamos ir até o Senhor pedir por sabedoria, precisamos ir até a Deus para agirmos de acordo com a vontade dEle e sabermos o que Ele tem para nós. Que possamos pôr em prática essa palavra que o Senhor falou comigo primeiro e depois com vocês também que estão ouvindo agora. E que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.